Oi, pessoal, meu nome é Dani Lousada e você está no canal Terminal. Sejam muito bem-vindos. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje nós vamos falar sobre lesões cerebrais. Roda a vinheta! Lesão cerebral é coisa muito séria. A cada 100 mil pessoas, 108 têm AVC, acidente vascular cerebral. Anualmente, estima-se que 5.870 casos de tumor no sistema nervoso central sejam diagnosticados, assim como o meu. E para falar sobre isso, hoje nós teremos o prazer e a alegria de receber aqui no nosso canal Terminal a neuropsicóloga e psicóloga Beatriz Baldívia. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né, e que pode ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, né, então, obrigada. Eu gostaria de saber, assim, o que é uma lesão cerebral e se existe mais de um tipo. Tá, então, a gente chama de lesão cerebral adquirida quando a pessoa nasce saudável, e aí, por algum evento neurológico, ela passa a ter alguma dificuldade decorrente desse evento neurológico. Por exemplo, uma pessoa que nasceu, levou a vida saudável, e aí, por volta dos 30 anos, descobriu um tumor cerebral e teve que fazer a retirada desse tumor. Apesar da retirada, ela ficou com algumas dificuldades cognitivas, dificuldades de memória, de atenção. Então, ela passou a ter uma lesão cerebral adquirida, né? Outras causas de lesão cerebral são traumatismo craniano, então, muito comum em acidente de carro, quando tem perda de consciência, né? Ou quedas, ou ferimento por arma de fogo. E o acidente vascular encefálico, que era o que a gente chamava antigamente de derrame, né, e que hoje é mais conhecido como AVC. Então, AVC, traumatismo craniano e tumor cerebral são as três principais causas de lesão encefálica adquirida, de lesão cerebral, né? São aqueles eventos que surgem como um tsunami, né? Assim, como um evento devastador que vai mudando a vida da pessoa e que traz consequências físicas no modo de pensar e no modo de sentir, que elas são permanentes, né? Então, é um efeito aí, lesão cerebral, um tsunami que passa no cérebro no cérebro e na vida de uma pessoa. Sou prova viva disso. E agora nós vamos entrar nesse assunto de reabilitação neuropsicológica. Quando a gente tem essa lesão cerebral, a gente tem essa possibilidade de reabilitação. Como que funciona? Então, assim, a ideia da reabilitação é devolver para a pessoa e para a família dela o máximo possível de autonomia e de qualidade de vida após uma lesão cerebral. Então, vamos voltar ali na ideia do tsunami, né? Depois que passa o tsunami, a gente passa para ver o que sobrou, não é? Vai limpar o escombro, vai reconstruir coisas, vai chorar o que foi perdido. É a mesma coisa com uma lesão cerebral adquirida e o processo de reabilitação. Então, na reabilitação, primeiro a gente vai entender quais foram as consequências, né, da lesão na vida daquela pessoa, porque essas consequências são muito diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão e que tem uma dificuldade motora, vai ter um prejuízo maior se ela era pianista antes, ao passo que uma pessoa que teve uma lesão motora e era, sei lá, intelectual e não trabalhava, né, não fazia trabalho manual, não vai ter tanto prejuízo. Então, esse processo da reabilitação, ele busca tanto ajudar a pessoa a entender o que aconteceu com a cabeça dela, como traçar estratégias para diminuir o impacto dessas dificuldades. Então, quais estratégias que a gente pode fazer para diminuir o problema de memória, de desatenção,
né, e ajudar a família a entender o que acontece, né, porque nisso tudo a família também fica perdida, né, porque os eventos que decorrem da lesão cerebral são internos, então eu olho para uma pessoa, eu não vejo que ela está com problema de memória, né, e a família fica sem entender isso, porque aparentemente a pessoa está bem, e aí a família não entende que é um problema de memória e às vezes até julga, piora a relação, né? Então, na reabilitação, a gente cuida tanto do paciente como também da família. Sim, bem importante isso que você falou, porque eu só fui conhecer a reabilitação neurológica depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de diagnosticada e de tratamentos. Eu já tinha passado por quimio, eu tinha passado por rádio, e eu estava em um momento da minha vida muito delicado, que eu não estava conseguindo já mais me entender. E aí as pessoas falavam que eu estava com depressão, mas quem já conhece a minha história aí no canal, só resumindo rapidamente para você, eu era uma ciclista, pedalava 22 quilômetros por dia, era uma cicloativista, trabalhava com direitos humanos, vivia nas ruas de São Paulo, ou seja, eu era muito ativa, de repente fiquei com o meu lado esquerdo prejudicado e fiquei com lapsos de memória. E aí, lapsos de memória, assim, bem, para mim, muito críticos, eu nem sei falar, assim, a palavra, eu troco muitas palavras, às vezes eu quero falar uma palavra, falo outra. E aí eu comecei a achar que eu estava com alguma estava com demência. Falei, não, o tumor já tomou conta da minha cabeça e eu estou ficando demente. E isso começou a causar até um próprio estresse dentro de casa, né? Porque eu não estava entendendo. Sim. Foi aí que, ao passar com o meu neurocirurgião, ele me passou para uma equipe multidisciplinar, e dentro dessa equipe multidisciplinar tinha um neurologista, que ele falou, não, a gente tá fácil resolver o seu problema, assim, né? Fácil não é, mas a gente tá em um caminho. E aí que ele me indicou uma neuropsicóloga, que foi a doutora Alice. E ali se abriu uma grande janela de luz para minha vida, porque ela sentou comigo, fez uma grande anamnese, e eu consegui entender as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Então, junto com ela veio a TO, que eu sempre esqueço o que significa. Terapeuta ocupacional. Isso! Então, elas me ajudaram a reprogramar toda a minha casa. Então, a minha casa tem bilhetinhos por todo canto, que me ajudam a entender quem eu sou, aonde estão as minhas coisas, e bilhetinhos no banheiro para que eu possa escovar os dentes, para que eu possa lavar as minhas mãos, porque eu não preciso me desgastar com essas coisas. Isso. Sendo que eu posso me ajudar. Não é isso? Isso mesmo. Eu acho que você falou muitas coisas importantes aí, né? Então, assim, primeiro, do momento em que os pacientes chegam para reabilitação neuropsicológica, até para entender que existe uma parte da psicologia, né, uma equipe de profissionais que trabalham com isso, né? Assim, geralmente é um período longo mesmo, né? E então, anos, né? Os 2 primeiros anos ficam mais ocupados com o tratamento e depois que começam a pensar ou observar as alterações cognitivas, né? Então, realmente tem um delay aí, um espaço, né? Um intervalo grande até as pessoas procurarem ou encontrarem encaminhamento para a reabilitação neuropsicológica. O que eu costumo dizer é que a diferença entre uma família que chegou precoce e uma família que chegou tardiamente na reabilitação neuropsicológica é o quanto que eles sofreram e se desgastaram, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, quando a pessoa chega na reabilitação, é possível intervir e ter melhoras, independente de quanto tempo faz. Né? O problema é o quanto que a pessoa já sofreu, já desgastou relações, né? Já ficou desesperançoso com tudo que está acontecendo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria comentar do que você falou.
E faz até um sentido natural de pensar assim, bom, se eu tive uma lesão, se eu tive um problema oncológico grave, eu preciso primeiro garantir aqui o tratamento básico, né? Garantir primeiro essa prioridade e depois ir trabalhar com as próximas coisas, né? Então, acho que isso tem faz uma lógica, mas o problema é que a gente tem pouco acesso ainda à neuropsicologia. O outro ponto que eu queria comentar, Dani, do que você falou, é que, assim, tanto a retirada do tumor, né, então a cirurgia, ela já causa um efeito de machucar o cérebro, como também o tratamento que vem a seguir. Então, por exemplo, a quimioterapia e a radioterapia, elas também acabam intensificando o machucado no cérebro. Né? Então, uma pessoa que passou por uma ressecção de tumor, rádio e químio, ela acaba tendo machucado em cima de machucado. E aí, onde que vai aparecer essas dificuldades? No que a pessoa faz e como ela faz. Então, assim, as coisas mais comuns são o cansaço que você falou, né? Essa fadiga que é extenuante, assim, né? É muito diferente de um cansaço de um dia de trabalho normal. E memória e atenção é onde que a gente vê as principais dificuldades, né, de quem passou por uma lesão no cérebro, né? E aí as estratégias mesmo, o tratamento, ele é pautado em, primeiro, ajudar a pessoa a entender o que acontece com a cabeça dela, porque se a gente não entende, a gente cria várias justificativas, várias explicações e nenhuma saudável, né? Então, primeiro é ajudar a pessoa a entender o que acontece com ela, e depois, juntos, pensar em estratégias, né? E aí pode ser tanto estratégia como alarme, bilhetinho pela casa, pedir ajuda, enfim, tem várias estratégias aí que podem ajudar a pessoa. Vou te confessar que até chegar a Aline, eu passei por um período bem traumatizante, bem doloroso, Sim. que ainda não foi superado, Sim. mas eu gostaria de ter chegado antes, que aí eu acho que eu teria menos traumas, talvez. Sim. E quais são os sintomas de uma lesão cerebral adquirida que o paciente deve ficar alerta e informar ao seu médico e pedir ajuda? A gente vai ver que a lesão tem 3 tipos de consequências. As lesões físicas, que são facilmente observadas, né, e que são tratadas desde o começo. As mudanças cognitivas, que são as mudanças da forma de pensar, e as mudanças de comportamento e de emoção, tá? Vou explicar essas duas últimas. Então, assim, primeira coisa, nem sempre a pessoa percebe como ela está. Muitas vezes a percepção das dificuldades, ela é descoberta pelo familiar, né? Então, às vezes a família fala assim, olha, você está esquecido, olha, você está falando coisa de um jeito muito direto, coisa que você não faria antes, você está muito sensível. E quem está passando pelo problema não percebe isso, né? Isso é uma consequência natural, não é de propósito, tá? Então, acho que a primeira coisa importante é considerar o que o familiar está falando sobre sobre o seu estado, ou ainda pedir opinião, perguntar para alguém que você confia e que te conhecia de antes, se percebeu alguma mudança no seu jeito de ser e de fazer as coisas, tá? Então, essa é a primeira coisa, a percepção. Coisas que são comuns de acontecerem e que merecem investigação, como você falou, para evitar o trauma, evitar o sofrimento, né? Então, assim, lapsos de memória, tá? Então, assim, o lapso de memória é para coisas recentes, as coisas que aconteceram na infância, ao longo do tempo, antes do tumor, elas permanecem preservadas. Agora, coisas que são recentes, então, o que eu fiz hoje, conversas, repetir perguntas que eu acabei de fazer, né? Essas são as coisas mais comuns. Então, esse é um ponto importante. Se você está percebendo dificuldade de memória recente. A outra coisa, a fadiga, né? O que é essa fadiga, né? Que tem gente que chama de exaustão, tem gente que chama de cansaço, tem gente que confunde até com uma tristeza. A fadiga é assim, é a falta de energia que vem depois que a pessoa faz um pouquinho de esforço mental, tá? Então, o que é um esforço mental? É assistir um vídeo no YouTube por um tempinho, fui tentar ler,
mantive a conversa com várias pessoas, andei e tive que andar de metrô, enfim, qualquer coisa que faça o cérebro lidar com esforços, gasta muita energia e entra no estado de exaustão. Esse estado de exaustão nem sempre ele é percebido, e aí a pessoa acaba passando pelo limite dela, né? Porque ela pensa, deixa eu forçar mais um pouquinho, eu acho que eu estou me entregando, eu só fiz isso, e aí essa fadiga vai piorando, né? E a fadiga é muito comum para quem passou por químio e rádio. Então, falar para o seu médico se você está observando fadiga, né? Porque a fadiga ela vem rápido e demora para ir embora. São dias que a pessoa demora para se recuperar, né? E dificuldade de linguagem e achar palavras. Eu acho que esses são os principais, assim. Tá? Tem uma outra coisa, uma outra classe de mudança, que são as mudanças de comportamento, né? De novo, essas mudanças são percebidas mais pelos familiares do que pelo próprio paciente. E elas são as seguintes: ou o paciente fica mais indiferente, apático, como se ele não se importasse com as coisas, né? Ou ele fica impulsivo, que fala o que vem na cabeça, faz o que quer, compra coisas sem pensar, né? Muda o jeito, ou às vezes fica comendo sem parar, né? Ou fica muito teimoso nas coisas, diferente de como ele era antes. Então, essas mudanças de comportamento também são um ponto importante para ser conversado com o médico, porque elas decorrem, todas essas dificuldades que eu falei, elas decorrem de uma mudança química do cérebro, de um cérebro que foi machucado e passou por um tratamento. Então, de alguma maneira, quando a gente consegue ajustar a medicação já ajuda a lidar com essas dificuldades, tá? Então, essas mudanças, elas precisam sim ser medicadas e também tratadas aí com um psicólogo especialista em neuropsicologia, né? Sim. Eu me senti muito contemplada em tudo que você falou, porque a gente realmente passa por tudo isso, sem pôr nem tirar. É realmente tudo que a gente passa. Você, no seu canal, no seu Instagram, que se chama Cérebro Machucado, eu convido todos aqui a seguirem a Bia, porque é um canal incrível, tanto para paciente quanto para familiares, um canal incrível mesmo. A gente vai colocar aqui, @Cérebro Machucado. Você fala que viver com lesão é aprender a usar um cérebro tão diferente que às vezes parece ser outra pessoa. Como nós, pacientes, podemos nos ajudar a ser essa outra pessoa? Porque é tão difícil para a gente. Muito. Eu acho que esse desafio, né, da aceitação é um desafio para a vida inteira, né? É o ponto mais difícil da reabilitação, né? E o que eu costumo dizer para os pacientes são duas coisas. Primeiro, se você for se compara quem você era no momento que você teve alta do hospital após a sua lesão cerebral. Tá? Então, a primeira cirurgia, como eu estava e como eu estou. Jamais comparar como você está com como você era antes da lesão no cérebro, porque isso chega a ser quase covardia, né? Um cérebro machucado, ele tem uma reserva muito menor hoje e para fazer muito mais coisa, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender que vão ter dias mais fáceis e dias mais difíceis. Dias fáceis são aqueles em que você consegue até contemplar, olhar para a melhora, pensar por um outro ponto de vista, né? Fazer planos. E dias ruins são aqueles que você olha e fala, maldita lesão, maldita história que me aconteceu, né? Eu acho que a gente também precisa ser compassivo e entender que esses dois momentos vão acontecer, né? Que vão ter dias bons e dias ruins, porque senão a gente acaba tanto indo para um lado de comparação e um outro de crítica, né? E é tudo que uma pessoa que passou por uma lesão no cérebro não precisa, né? Ser criticado e ser comparado, né? Então, eu acho que é esse caminho. E entender que é muito difícil, né? A gente aceitar coisas que mudaram drasticamente a nossa vida,
Mas o que eu vejo que mais ajuda esse processo é quando as pessoas conseguem também criar uma história para elas, sabe? Uma história sobre a história que aconteceu com elas. Então, assim, eu vivia de tal jeito, o que aconteceu comigo foi terrível, mas me ensinou, veio para me ensinar como eu sou forte, como eu consigo levantar, mesmo que eu caia várias vezes, né? Ou o que eu aprendi com tudo isso é que eu sempre posso me reinventar, né? Então, os estudos mostram que as pessoas mais resilientes são aquelas que conseguem olhar para a história delas e criar uma história a partir disso, né? Olhar assim, e falar, bom, o que eu estou aprendendo disso tudo aqui, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos aí que acabam ajudando na aceitação, né? E nesse novo eu, né? Que não é fácil entender e aceitar o novo normal que a gente não quer, né? Que a gente não pediu. É, principalmente nessa sociedade que a gente vive agora, né? Que as pessoas olham assim pra gente e falam assim, nossa, mas você tá tão bonita, nem parece que tem Nem câncer. parece. Ou assim, mas eu também esqueço as coisas como você, não Aham. ligo. Para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigada. Não se esqueça de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E não se esqueça que vem aí a segunda parte desse vídeo com a Bia, que está incrível. Falar sobre lesões cerebrais é muito importante para a gente que tem o nosso cérebro machucado. Fiquem ligados. Um beijo e até a próxima.